Glória a Deus. Salve os irmãos e as irmãs com a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Convido a igreja para nós ler uma palavra. Glórias a Deus. Você que tem a sua Bíblia, vamos estar lendo uma mensagem da palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Abra comigo no livro de Lucas, queridos e amados irmãos, uma palavra, aleluia, poderosa neste momento. Livro de São Lucas, glória a Deus. Vamos ler no capítulo de número 7, meus irmãos. Lucas capítulo 7, e no versículo 13, no nome de Jesus. Aleluia, Jesus de glória. Já vamos estar orando, meus irmãos. Lucas 7, verso 13. Diz assim: vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse para aquela mulher: não chores. E tocando no esquife, os que o levavam pararam. E Jesus disse: a ti eu te digo, menino, levanta. E o que era defunto levantou-se e começou a falar com a sua mãe. Então Jesus o entregou para ela. E todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra e por toda a circunvizinhança. Aleluia, glória a Deus. Que palavra gloriosa, irmãos. Vamos orar neste momento, vamos clamar a Deus. Feche seus olhos, vamos estar orando agora. Aleluia, Jeová. Maravilha, irmãos, nós podemos estar na igreja nessa manhã, adorando a Deus. Você que fez esse esforço de levantar e vir de manhã, orar, buscar, consagrar a tua vida, tenha certeza que o Senhor vai te dar vitória, minha irmã. O Senhor vai te dar vitória, meu irmão que está aqui nessa manhã. Não temas os problemas, luta que tem vindo. Jesus, ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. Aquela mãe estava com a sua vida parecendo que tudo tinha acabado. Jesus chegou. Eu não sei o que você acha que está acabando, o que está desmoronando. E sabe, você chegou aqui achando que é o fim. Jesus chega para mudar a tua história, para te dar uma esperança, um novo recomeço, para ressuscitar o que está morto. Oramos, Senhor, nosso Deus, nosso Pai, confirma a vitória nessa manhã, o livramento para a tua igreja. Vem perdoar os nossos muitos pecados, meu Pai, as nossas falhas. Perdoa os nossos defeitos, Senhor, porque nós temos sido pecadores diante de Ti. Oh, meu Deus, fortalece-nos nessa hora. Fala conosco, meu Deus.
Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém, Jesus. Convido a igreja para tomar seus assentos. Oh, glória a Deus. Que maravilha, irmãos amados. O Senhor está nesse lugar. Senta, por favor. Põe a mão no teu coração aí. Põe a mão no seu coração. Adore assim, ó. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Canta comigo mais uma vez. Renova-me, Senhor Jesus. Aleluia. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim, canta comigo, igreja, necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Palmas bem alegre para Jesus, aleluia. É só o Senhor Jesus para nos renovar. Vamos cantar mais um louvor da harpa aqui, irmãos. Enquanto isso, a irmã Maria prepara um hino para louvar a Deus. Irmã Maria, isso aí. Enquanto isso, nós vamos cantar um hino da harpa, meus queridos irmãos. Vamos adorar a Deus. Temos a certeza que o Senhor fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. 422, irmãos, da nossa harpa. Você que tem aí a sua harpa, vamos estar adorando a Deus com o hino 422, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. 422, santo é teu nome, Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Glória a Jesus. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Não há coração quebrantado
Jesus nessa noite, nessa manhã, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vou preparar o CD ali. Enquanto isso, a irmã Nair faz uma oração com a igreja. A irmã Nair faz uma oração com a igreja. Enquanto isso, eu já vou preparando o CD da irmã lá, em nome de Jesus. E a vitória é nossa, irmãos. Amém? Bate palma para Jesus, bem forte. Bate as palmas para Jesus mais forte, que é para o Senhor Jesus. A glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Hoje não deu tempo de preparar um hino para trazer, mas vamos orar na presença do Senhor. Eu tenho ali um pedido de oração. Ali a gente às vezes vai andando para a rua, às vezes no ônibus, tem gente pedindo nossa oração, querendo orar para essas pessoas. E também tem a minha filha, tem uma causa na justiça há muito tempo, e ela disse que quer ajudar a pagar o aluguel da igreja. Então, tenho certeza que Deus vai acrescentar a fé dela e ela vai receber a bênção e vai ajudar a casa do Senhor. Glória a Deus. Vamos orar na presença do Senhor Jesus. Ó Deus, Pai poderoso, eis-me aqui, Senhor Jesus, aqui está, Senhor, esses irmãos, essas irmãs, Senhor, eles se esforçaram de estar aqui nesta manhã. Ó Senhor Jesus, venha, Senhor, acrescentar a fé de cada um aqui, ó Pai, quantos precisam da nossa oração. Ó meu Deus, aleluia, Jesus, olha aquela família que pediu nossa oração, estão ali, Senhor Jesus, aquela pessoa ali internada no hospital. Oh meu Deus, ela está sarando, porque o Senhor é a sua vitória para ela. Oh Senhor, fica o nosso clamor, seja a nossa oração para até ela ali no hospital. Oh meu Deus, Senhor, está ouvindo o nosso clamor aqui nesta manhã, aonde nós apresentamos, Senhor, a toda a nossa família nas tuas mãos, Senhor. Aqui nós, Senhor Jesus, colocamos tudo, Senhor, em tuas mãos. Aquelas, Senhor Jesus, daquelas causas ali na justiça. Ali, Senhor, meu Deus, quantos estão ali, Senhor, numa casa, Senhor, meu Deus, venha abrir as portas ali, ó Pai. Quantos que estão ali desempregados, Senhor, quantos ali com falta de pão, Senhor Jesus, aleluia. Quantos que estão necessitados da presença do Senhor. Ó meu Deus, Senhor, as criancinhas, Senhor, aquele casal que não tem nem demais, Senhor, só a devoção, Senhor. Ó meu Deus, a pandemia do celular, ninguém vai se entender, Senhor. Dai a vitória, meu Deus, entra nesse lar, Senhor. Vai permanecer, ó Pai amado. Ó meu Deus, aqueles que estão viajando, dai a vitória, Senhor. Olha, Senhor, meu Deus, que viaja para longe, Pai. Guarda eles nas mãos, Senhor. Dai a bênção para eles, Senhor. Livra todos os seus confirma o milagre, bênção nesta manhã. Abençoa o pastor, nossa porção, está livrando a casa, Senhor. Levando o coração, aleluia, Senhor. Confirma o milagre para a família dele, Senhor. Guarda e livra dele do mal. Seu dia que quer crescer, meu Pai, filho do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Agradeço a oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Temos alegre, temos feliz, porque nós temos na casa do Senhor, né? Nós temos buscar uma bênção, cada um vai levar para casa a nossa bênção, a nossa vitória, para a nossa vida, para a nossa família. Em nome de Jesus, amém? Vazio
Amém, meus irmãos? Quero convidar a igreja para se colocar de pé. Vou passar para o nosso irmão Gabriel, que vai trazer uma mensagem para nós nessa manhã, irmãos, né? E Deus vai fazer a obra. Aleluia. Depois você fez o pedido de oração, você vai deixar na casa de Deus. Amém, irmãos? Vamos receber o nosso irmão Gabriel, jovem Gabriel, com as palmas bem animadas para Jesus. Palmas alegres para Jesus, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos amar o Senhor, amém? Amém, Jesus. Deus te ama. Você que tem a sua Bíblia, abra ela comigo. No livro de Mateus, capítulo 7, e o versículo 13 e 14. Aleluia. Evangelho de Mateus, capítulo 7, e o versículo 13 e 14. Deus te abençoe. Glória a Deus. Que vai nos falar assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Muitos são os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos a que encontram. Amém? Glória a Deus. Os irmãos podem tomar os seus assentos. Deus te abençoe. Foi essa palavra que o Senhor tem tocado no meu coração para me trazer para a igreja nesta manhã. Que Ele vai nos falar aqui que só existem dois caminhos. Tem o caminho estreito e o caminho largo. Tem a porta estreita e tem a porta larga. Então, é somente dois caminhos. E Jesus, Ele vai nos dizer no livro de Lucas que muitos procurarão entrar pela porta estreita, mas não poderão. Alguém vai perguntar para Ele: Senhor, quantos são os que se salvam? Quantos que é que vão se salvar? E Jesus vai falar para ele: entrai pela porta estreita, porque muitos tentarão entrar por ela, mas não conseguirão. Muitos procurarão entrar na porta estreita, mas não conseguirão. Porque a porta estreita é a porta de salvação. O caminho estreito é o caminho que leva à salvação. Porque Jesus disse no livro de João: eu sou a porta, e quem entrar por mim salvar-se-á. Então nós vamos entender aqui que Jesus, Ele é a porta que nos conduz à salvação. Nós vamos entender aqui que o Senhor é a porta que nos leva para o céu, que nos leva à salvação. Eu não sei, meu irmão, a forma que você chegou aqui nesta manhã. Eu não conheço a sua vida. Eu não sei o que você tem passado. Mas o Senhor, Ele conhece a sua vida. E Ele te trouxe aqui nesta manhã porque Ele tem algo grande para fazer na tua vida. Ele te trouxe aqui nesta manhã porque Ele te ama. Ele te ama naquele dia que Ele quer te ver lá no céu. Ele te ama e Ele quer te ver lá no céu naquele grande dia. Mas que para você poder estar lá no céu, é preciso que você entre pela porta estreita. É preciso que você passe pelo caminho estreito. E a Bíblia vai nos dizer que o caminho já é estreito, a porta já é estreita. Porque no céu não podemos entrar de qualquer forma. Porque no céu não podemos chegar lá no céu de qualquer forma. Não é de qualquer jeito que nós vamos passar pela porta estreita, porque a porta já é estreita. E é por isso também que Ele dá o exemplo da porta larga. A porta larga, porque a porta é grande, o caminho é grande, e lá de qualquer forma nós vamos entrar. Mas o caminho e a porta larga nos levam à perdição. O caminho e a porta larga é o que nos leva à perdição. Mas o Senhor está dizendo: entrai pela porta estreita. E entrai pela porta estreita enquanto ainda é tempo. Porque Ele vai dizer no livro de Lucas que nós devemos entrar pela porta estreita. Porque depois que o Pai encerrar a porta, fechar a porta, muitos vão bater, vão dizer: Senhor, abre-nos a porta. E o Senhor vai dizer: eu nunca vos
vamos procurar entrar pela porta estreita enquanto ainda há tempo. Vamos procurar entrar no caminho do Senhor enquanto ainda há tempo. Vamos procurar aceitar Jesus. Você que não aceitou o Senhor Jesus na sua vida, procura aceitar o Senhor Jesus enquanto há tempo. Procura abandonar as coisas desse mundo enquanto há tempo. Procura entregar sua vida somente para o Senhor. Procura colocar sua vida nas mãos do Senhor, somente para Ele. Esse mundo, meu irmão, ele tem muitas coisas para nos oferecer. Mas as coisas que esse mundo tem para nos oferecer é passageiro. As coisas que esse mundo tem para oferecer na nossa vida é passageiro. Mas aquilo que o Senhor preparou para você, aquilo que o Senhor preparou para mim é eterno. Aquilo que o Senhor trouxe, que o Senhor preparou para mim, Ele disse: eu vou me preparar no lugar. Aquilo que o Senhor foi preparar para nós é eterno, é para sempre. Então procura entrar no caminho do Senhor, procura aceitar Ele na sua vida. Mas para isso é necessário que nós abandone algumas coisas desse mundo. É necessário que nós largue algumas coisas desse mundo, abandone as coisas desse mundo. Porque tem muitas pessoas que querem ir para a igreja de qualquer forma, mas não é de qualquer forma que nós vamos chegar no céu. Porque o Senhor disse: eu sou a porta, e quem entrar por mim, salvar-se-á. Ele disse. Mas ele também diz no livro de Mateus, capítulo 16, e o versículo 24, se não me falha a memória: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então nós temos que se negar, temos que negar as coisas desse mundo. Nós não podemos mais olhar para trás, não podemos mais se apegar às coisas que estão aí fora. A Bíblia hoje em dia já está se cumprindo. Muitas pessoas estão morrendo. E o apóstolo Paulo, ele nos fala que nos últimos dias muitos apostatariam da fé. O que quer dizer isso? Que muitos, o pecado entraria na mente, que o pecado entraria na mente e a pessoa ia dizer que não é mais errado, que não é mais errado pecar, que não é mais errado fazer isso, fazer aquilo. E o que ele nos ensinou? Que a mente estaria cauterizada. E muitas vezes nós vemos isso hoje em dia. As pessoas vêm para a igreja, sobem no altar de qualquer forma, sobem no altar do Senhor de qualquer forma, e não tem mais o temor do Senhor, não tem mais o medo de subir aqui no altar de qualquer forma. Mas o Senhor, Ele está falando com você nessa noite. Ele te trouxe aqui nesse lugar porque Ele quer te dar mais uma oportunidade. Ele te trouxe aqui nesta manhã porque Ele quer te dar mais uma oportunidade de você aceitar Ele na sua vida. De você que não aceitou, de você que não colocou o Senhor na sua vida, aceita Ele na sua vida. Deixa Ele entrar no seu coração. Deixa Ele entrar na sua vida para Ele fazer morada. Leva o Senhor para sua casa. Não perca, meu irmão, essa oportunidade que o Senhor te deu. Não perca essa oportunidade que o Senhor te deu de te trazer aqui, para você ouvir essa palavra e poder levar Ele para sua casa. Mas aceita o Senhor na sua vida. Aceita Ele como seu único e suficiente Salvador. Porque a palavra vai nos dizer que o Senhor veio para dar vida e com abundância. Mas o ladrão veio para matar, para roubar e para destruir. Então o Senhor, Ele te trouxe aqui porque Ele quer salvar a sua vida. Ele disse: de repente você chegou aqui pensando que nada vai dar certo, que nada vai adiantar para você. De repente você chegou aqui porque alguém falou que nada vai dar certo na sua vida. De repente você chegou aqui pensando que nada mais vai acontecer, que ninguém mais se importa com você. Mas o Senhor te trouxe aqui nesta manhã porque Ele disse para você que Ele se importa com você. Ele te trouxe aqui nesta manhã porque Ele se importa com você. Ele se importa com a sua vida, Ele se importa com a sua alma. Ele se importa com você. Então nesta manhã, não perca essa oportunidade. Não perca essa oportunidade de levar o Senhor para a sua casa. De levar Jesus para a sua casa. Porque Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida.
passar. Mas leva o Senhor para sua casa. Eu não conheço a vida dos irmãos que estão aqui, mas você que não aceitou Jesus, e você que não, de repente está afastado do caminho dele e quer voltar, não deixe essa oportunidade passar. Mas leva o Senhor Jesus para sua casa. Leva Deus para sua casa, porque Ele te trouxe aqui nesta manhã, não foi à toa. Não foi à toa que o Senhor te trouxe aqui nesta manhã, mas Ele te trouxe aqui porque Ele tem coisa para fazer na sua vida. Ele te trouxe aqui porque Ele te ama. Muitas vezes, de repente, você acorda, você pergunta, você passa por isso, passa por aquilo, você pergunta como é que eu ainda aguento, como é que eu ainda consigo vencer. Mas o Senhor, Ele diz para você que Ele te ama e Ele te dá força. Ele que te dá força, Ele que te ama. É o Senhor que te ajuda. E você vê aqui muitas vezes você é abençoado. Você que não aceitou Jesus, você que não é da igreja, que você não é crente, você é abençoado porque o Senhor, Ele não espera ninguém como fazer isso. Mas Ele não tem só bênção e vitória para dar para você. Ele tem salvação também para alcançar para a sua vida. Ele quer que você seja salvo. Ele quer que naquele dia você suba com a igreja para os céus. Então o Senhor te trouxe aqui porque Ele quer salvar a sua vida. Ele te trouxe aqui para dizer que Ele não desistiu de você, que Ele te ama e Ele te escolheu, Ele te chamou, Ele te separou para ser um vaso nas mãos dEle. Não se entrega para o Senhor, se entrega para Ele, não deixa a oportunidade de hoje passar, mas se entrega para o Senhor nessa manhã, porque Ele vai dizer: a porta é estreita e o caminho é estreito. Então no céu, irmãos, não é de qualquer forma que nós vamos poder chegar lá no céu. No céu, para nós chegar lá no céu, nós vamos ter que se negar a si mesmo, vamos ter que abandonar as coisas desse mundo. Vamos ter que abandonar aquilo que nós fazíamos nesse mundo. Se nós fazíamos isso, aquilo nós vamos ter que abandonar. E vamos ter que abandonar porque o caminho é estreito. E é o Senhor que está falando nessa manhã. Aleluia. Então, atenda para as palavras do Senhor nessa manhã. A Bíblia vai dar nessa manhã. A Bíblia vai falar que nós devemos buscar o Senhor enquanto ainda há tempo. Enquanto ainda há tempo, porque Ele não veio ainda buscar a sua igreja. Ele não veio ainda buscar o povo do Senhor. Ele não veio ainda buscar a igreja do Senhor. Então, enquanto o Senhor não veio, ainda há tempo de você buscar Ele. Ainda há tempo de você que não aceitou Ele, de você se colocar na presença do Senhor, de você aceitar Jesus na sua vida, de você aceitar Ele como seu único suficiente Salvador, porque foi o Senhor Jesus que lá naquela cruz Ele morreu por você, foi o Senhor Jesus que lá naquela cruz Ele deu a vida para você estar aqui nessa manhã. Se você está aqui hoje respirando com vida, com saúde, é porque o Senhor Jesus morreu naquela cruz por você. Ele deu a vida dele lá na cruz do Calvário por você. Então vamos buscar o Senhor enquanto ainda nós temos tempo. Vamos adorar o Senhor, vamos buscar Ele, vamos cada vez se chegar perto dele enquanto ainda você é tempo, enquanto nós temos tempo. Vamos buscar o Senhor. Vamos se chegar bem perto dele, porque Ele tem coisa grande para fazer na nossa vida. Porque Ele tem coisa grande. Ele quer salvar a sua vida. Ele disse: eu vim salvar o que se havia perdido. E ele disse também: eu não vim salvar os sãos, mas eu vim salvar os doentes. E ele disse: eu vim para que os pecadores voltem ao arrependimento. E nós somos pecadores, nós somos falhos, todos nós somos falhos, não somos perfeitos, ninguém é perfeito. Se nós fôssemos perfeitos, nós não estaríamos aqui, nós estaríamos lá no céu. Mas o Senhor, Ele disse: eu vim para que os pecadores voltem ao arrependimento. Então Ele veio para nós, para que nós possamos se arrepender, e para que nós possamos entregar a Ele de corpo e alma, de coração. Aleluia. Glória a Deus. Se coloque de pé nessa manhã. Deus fiel. Foi essas palavras que o Senhor me permitiu trazer para você nessa manhã. Eu não sei a forma que você chegou aqui nessa manhã. Eu não conheço a tua vida, meu irmão, minha irmã, mas o Senhor, Ele conhece a tua vida e Ele sabia o que você precisava ouvir nessa manhã. Porque a palavra é dele, quem fala é Ele. Eu não sei, mas o Senhor, Ele sabe todas as coisas. Aleluia. Então vamos
E você que não aceitou Jesus, não perca essa oportunidade. Antes de eu orar, você que não aceitou Jesus, não perca essa oportunidade, mas volta para Ele nesta manhã. Aceita Ele na sua vida. E você que está afastado, não perca essa oportunidade de reconciliar com o Senhor. Porque Ele te ama e Ele tem uma salvação para você. Ele te ama e Ele quer salvar a sua vida. Ele quer salvar a sua vida nesse mundo. Então não perca essa oportunidade. Coloca a mão na tua cabeça agora e vamos orar. Senhor meu Deus, meu Pai, estamos aqui, Senhor, na tua presença, Jesus, nesta manhã, ó Pai. Eu vim aqui, Senhor, na tua presença, Senhor, nesta manhã, ó Pai, pedir que o Senhor venha abençoar cada irmão, Pai, nesta manhã. Que o Senhor vai tocando no coração, Pai, de cada irmão, de cada irmã nesta manhã, Jesus. Vai operando agora, Pai, a enfermidade agora, Pai, que cada um, ó Pai, tem na sua vida. O inimigo tem tentado colocar enfermidade, ó Pai. Peça agora, Pai, vai tocando, Pai, na vida, Senhor. Vai tocando agora, Pai, repreendendo toda enfermidade agora, Senhor. Vai caindo por terra agora, Jesus, toda enfermidade, Pai, todo mal, toda doença que o inimigo tem tentado lançar. O inimigo tem colocado, Senhor, nas vidas, ó Pai. Repreende agora todo mal, ó Pai. Toda enfermidade, Pai, que o inimigo tem tentado lançar. Todo mal que ele tem colocado, Senhor, vai tocando agora, Senhor, vai repreendendo todo mal, Jesus. Vai repreendendo todo o filho de Satanás, ó Pai. E vai abençoando, Deus, a tua igreja nessa manhã. Vai abençoando o teu povo, Deus, nessa manhã, Senhor. E vai tocando, Jesus, nessa manhã, Senhor. Vai tocando. E vai operando, Pai, na vida dos teus filhos, das tuas filhas que estão, Deus. Vai repreendendo toda a enfermidade, Jesus. Da ponta da cabeça, Senhor, da ponta dos pés, Senhor. Vai repreendendo agora. Vai caindo por terra toda a filha de Satanás. Deus, o inimigo, Senhor, contra as vidas da vida, Senhor, não prevaleça. Mas cai por terra todo mal, Senhor. Porque termina, Senhor. Toda a cura de Satanás agora, Jesus, contra a vida, Pai, dos teus filhos, das tuas filhas. Senhor, repreenda, Pai, todo mal, Senhor. Enfermidade, Pai. Lá na casa deles, Senhor, na família deles, Pai. Envia teu anjo lá, Senhor. Passa a espada dos demônios, Senhor, e repreende toda a fúria de Satanás, ó Pai. Em nome do teu filho amado Jesus, eu repreendo todo mal, Pai. Em nome do teu filho amado Jesus. Aleluia. Amém, meus irmãos. Foi essas palavras que o Senhor me permitiu eu trazer para você nesta manhã. Foi isso que o Senhor me permitiu dizer para você. Então, como eu te falei, não deixe essa oportunidade passar. Mas aceita o Senhor Jesus na sua vida. Aceita Ele na tua vida, não deixe essa oportunidade passar nessa manhã. E que o Senhor, e aquilo que eu não pude explicar para você, que o Senhor, o Espírito Santo, Ele explique para você. Amém? Glória a Deus. As palmas eu vou agradecer a Deus, Senhor. Aleluia. Amém, meus irmãos? Que palavra gloriosa, né, irmãos? Que Jesus preparou para nós essa manhã. Aleluia. Vamos vigiar cada dia mais, irmãos. Muitas vezes, sem querer, como o nosso irmão jovem Gabriel disse, a gente, quando vê, está entrando pela porta larga. Sem perceber, muitas vezes a gente já está caminhando para a condenação eterna. Vamos vigiar. Não vamos se julgar nunca perfeito, que nós temos salvo, não. Mas vamos estar vigilantes. A Bíblia diz que quem está de pé se cuide para não cair. Nunca se conte como um salvo, já como uma pessoa que está 100%, não. Sempre orando, jejuando, dizendo: Deus, aleluia, misericórdia de mim. Que quando nós temos aquela confiança demais em si mesmo, não é aí que está o perigo. Quantas pessoas que cantavam, que pregavam, que batiam no peito aqui, que agora estão desviados, está caído na sarjeta. Por quê? Porque o diabo não vai derrubar quem está caído lá, ele quer derrubar quem está de pé aqui, quem está aqui dentro da igreja. O alvo do inimigo é eu e você, irmãos. Aquele que está em casa depressivo, chorando, aquele que está lá caído, que seja é dele. O alvo do inimigo é eu e você, não quer que chegue à igreja. Ele não quer que eu venha aqui orar, Ele não quer que eu venha aqui buscar a vitória. Então nós temos que se manter em vigilância. Nós temos que se manter, irmãos, olhando para Jesus. Amém? Quero agradecer a cada um que veio nessa manhã. Agradecer o nosso irmão Gabriel. Deus abençoe o irmão Gabriel, a irmã Andressa. Irmãos, meu sobrinho, o irmão Gabriel. Deus preparou para eles virem morar bem na frente da igreja aí. E agora tem ajudado nós na congregação.
Só os dias de trabalho, chega tarde, não dá tempo, mas outros dias sempre estão aí ajudando nós. Vamos fazer uma oração final agora, meus irmãos, né? Aleluia, são 5 para as 10. Vamos fazer a oração final agora. Bota tudo na mão de Deus, teus problemas, tua casa, tua vida. Quando o irmão orava ali, eu clamava a Deus, eu não sentia uma glória de Deus tão grande na minha vida. Que maravilha nós temos essa oportunidade de estar aqui, meus queridos. Você fez a escolha certa, você tomou uma decisão tremenda para estar aqui, meus irmãos. Quantos que deram lugar para a canseira, priorizaram a família, o marido, os filhos, e disseram: não, domingo eu não posso ir lá porque eu tenho que fazer comida, eu tenho que fazer. Não. Irmãos, a Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, que as demais coisas serão acrescentadas. Aleluia, eu quero te dizer nessa noite, você que teve a prioridade de vir para a igreja, quando o diabo querer te atacar, Deus não vai deixar, por causa do teu compromisso com Deus. Tenha certeza que tu vai ser prioridade de Deus também, meu irmão. Tenha certeza que tu vai ser prioridade de Deus também, minha irmã, porque o Senhor zela, o Senhor tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Aceitando Jesus hoje. A irmã quer dar um testemunho aqui, ó, irmãos. Amém? Quem tem certeza da vitória, diga glória a Deus. Fica de pé toda a igreja, bate palma bem forte, que a irmã vai dar um testemunho. Bate as palmas mais forte que é para Jesus. Bem forte as palmas. Irmãos, 3 minutos aqui dá tempo de nós ouvir o testemunho da irmã aqui, ligeirinho. E Deus vai dar vida. Quem sabe a irmã ficou um pouquinho mais aqui para aparecer lá no vídeo lá. Que maravilha, igreja. Bate palma e dá glória a Deus. Bate as palmas bem forte. Que testemunho maravilhoso, irmãos. Diga a glória a Deus. Deus faz o milagre. Vocês veem que tem que botar fé. O diabo ele vai tentar matar a tua fé, roubar a tua fé, como o irmão falou. Hoje, quem sabe, levantou para vir aqui. O diabo lutou para você não vir. Mas Deus te deu vitória. A irmã Nair veio lá no bairro Cristal a pé, né, irmã Nair? Olha a fé da irmã, ela vem lá no bairro Cristal, ela vem a pé até aqui. E ela não frouxa, irmão, né? A fé dela é essa, todo domingo. E Deus vai dar vitória para quem está aqui nessa manhã. Quem pode dizer glória a Deus? Levante a mão para o céu, vamos orar então. Vamos orar para a nossa família, para a nossa casa. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse domingo que nós passamos na tua presença, Pai. Leva em segurança todo o teu povo, teus filhos, tuas filhas. Jesus, guarda
Guarda o lar da irmã Andressa, a família dela, Eugênio Castro. Guarda o lar do irmão Gabriel, guarda a minha família. Protege, Senhor, todos os teus filhos. Protege o teu povo. Essa semana que vai entrar, não tem doença, não tem desânimo, não tem dor de cabeça. Essa semana, Deus entra contigo nessa semana, igreja. Deus vai te abençoar. Deus vai dar vitória dentro dessa semana. Não vai ter briga dentro da tua casa. Não vai ter discussão dentro do teu lar. Não vai ter contenda. Não vai ter doença. Não vai ter problema. Porque o Senhor Jesus entra contigo dentro dessa semana para te abençoar, para te dar vitória, para te alcançar um milagre, para te alcançar a resposta. Em nome de Jesus, vai orando aí, levanta a tua mão, profetiza algo bom essa semana. Diga: Satanás não está debaixo dos meus pés. Diga: diabo, tu não tem poder na minha casa, no meu trabalho, na vida do meu esposo, da minha esposa, dos meus filhos. Tu não tem poder, Satanás, lá na vizinhança dessa irmã. Repreende a perturbação, repreende o laço, repreende o desânimo, repreende a dor, meu Pai. Queima a enfermidade que importuna essa pessoa, e que nós possamos ser abençoados e vitoriosos na tua presença agora, no nome de Jesus. Vai receber o teu milagre aí, vai receber a tua vitória aí, vai receber a tua vitória, o teu milagre aí, em nome de Jesus. Aleluia, vai dando glória, vai recebendo aí a tua vitória. Oh, glória, 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 glória. Oh, maravilha de Deus. Confirma a resposta para a tua igreja, Pai. Abençoa esse ministério, abençoa os pastores, presidente, os membros, obreiras, as irmãs, os jovens, as crianças. Guarda nas tuas mãos a cidade de Santo Ângelo, dentro dos hospitais, dos presídios, dos albergues, dos orfanatos, dos asilos. Guarda o povo de Santo Ângelo, guarda o Brasil e o mundo. Meu Deus, as autoridades, toma nas tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Que haja salvação de alma, que haja libertação, que haja, meu Pai, a resposta que essa irmã precisa. Entra no fórum, no INSS, desbloqueia o que está bloqueado, abre as portas de emprego. Que essa semana esse currículo venha ser selecionado, que essa porta venha ser aberta. Em nome de Jesus, nós profetizamos agora a resposta, o milagre e a nossa bênção, no nome do Pai, no nome do Filho e do Espírito Santo. Todos dizem amém, amém. Bate as palmas bem forte para Jesus. Bem forte as palmas e a glória a Jesus, glória a Deus. Temos despedido, irmãos, do culto, mas não de Jesus. Jesus vai contigo para a sua casa, agora Ele te acompanha. Até domingo que vem, irmãos. Fiquem todos na paz e na paz do Senhor Jesus. Domingo que vem nós temos aí de novo com esse culto abençoado. Tem culto terça-feira também, às 7 horas da noite, terça-feira, irmãos. Vem buscar o teu milagre na terça-feira, em nome de Jesus. Tá ligado, hein? Deixa eu ver. É aqui, né? É.